Deus quer trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero ler um versículo aqui na palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Ok? Nós vemos aqui na palavra de Deus que por se multiplicar a iniquidade significa o pecado aumentando cada vez mais. Então, o amor de muito esfriará. Então, como nós vemos aqui, que muitos já estão se esfriando na fé, ok? Vamos assistir um vídeo falando nessa questão e nós vemos que tudo isso está se cumprindo na palavra de Deus, ok? Essa noite que eu trago ao vosso coração é uma palavra de esperança, pelo fato dessas escrituras estarem se cumprindo diante dos nossos olhos. É sobre a volta de Jesus Cristo de Nazaré. Que seja pregada essa palavra, se os irmãos trazerem a sua mente, inclinarem o vosso coração. Perceberão que nesses tempos e nesses dias muitas pessoas têm desanimado de permanecer nos caminhos do Senhor e na fé em Cristo. Talvez você pergunte por que muitas pessoas têm desanimado. E talvez eu possa lhe responder um simples argumento. Muitas pessoas têm depositado, construído a sua caminhada e a sua fé, não mais em Cristo, mas nas coisas que Cristo dá. Posso afirmar isso em dizer que muitas pessoas se decepcionaram quando as portas trancaram, quando a doença chegou, quando as coisas começaram a dar errada. Porém, nós olhamos o outro lado, vemos que outras pessoas afirmaram a sua fé diante da iminência da volta de Cristo. Para as pessoas que continuam combatendo a volta de Cristo, porque amam mais essa vida do que a próxima vida, e amam mais essa terra do que o próximo mundo. Trago essa noite um despertamento aos irmãos e volto a repetir, a mensagem é de esperança, porque aqueles que esperam a volta de Jesus não depositam a esperança nessa vida. Para eles, quanto mais rápido as escrituras se cumprirem, melhor, porque estamos a caminho de casa. Jesus pode voltar a qualquer momento. Se você estiver preparado, Jesus volta. Se você não estiver preparado, Jesus volta do mesmo jeito. Se você estiver firme, Jesus volta. Se você não estiver mais firme na presença, Jesus vai voltar da mesma maneira. Se você estiver em santidade, Jesus vai voltar. Se você estiver em pé. Até aqui para a nossa meditação. O que nós vemos na palavra de Deus é o cumprimento da palavra de Deus. Guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Nós vemos terremoto, tsunami, vulcões acontecendo. Nós vemos escândalo nas igrejas, na política, na sociedade, na família. Nós vemos tudo isso acontecendo. Mas uma coisa é certa. A palavra de Deus, Mateus capítulo 24, versículo 12, diz assim: E por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade significa pecado. O pecado cada vez mais está aumentando. Nós vemos que muitas pessoas hoje estão cada vez mais perdendo temor a Deus. Estão liberando. Antigamente você não via essas coisas acontecendo. E hoje não. Hoje nós vemos as pessoas blasfemando contra Deus. Hoje nós vemos as pessoas murmurando contra Deus. Hoje nós vemos pessoas nas suas pornografia. E abertamente para todos, ok? Então nós vemos que o pecado está aumentando cada vez mais. E o amor de muitos estão se esfriando. Quantas pessoas estão se esfriando já? Não tem mais vontade de orar. Não tem vontade de buscar a presença de Deus. Não tem mais vontade de ler a leitura da palavra de Deus. Não tem mais vontade de ouvir a palavra de Deus. Estão se esfriando na fé. Pessoa que orava, buscava Deus, pregava a palavra e hoje não prega mais. Pararam na caminhada. Então o amor de muitos estão se esfriando. Mas é o cumprimento da palavra de Deus. Desperte quanto é tempo. Eu não estou falando de pessoa aqui que não tem condição de ir para um culto porque se encontra enfermo em casa, no hospital. Estou falando de pessoa que tem condição de buscar a presença de Deus. Tem condição de
pregar a palavra de Deus. E hoje, está detido, não prega mais. Ok? Pessoas que tinham prazer de adorar a Deus. Pessoa que buscava a Deus. Orava mais. Vivia no círculo de oração. Nas vigílias. Hoje não tem mais esse prazer. Agora, por quê? Porque estão se esfriando na fé. Ok? Mas a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 38, a palavra de Deus mostra que 10:38 diz assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então Deus está dizendo que o justo viverá da fé. Viverá da fé é permanecer firme em Cristo. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então tem pessoas que estão recuando, desistindo, parando, retrocedeu. Por quê? Por causa do pecado, por causa da iniquidade. Tem pessoa que tirou o olhar de Cristo, começou a olhar para a tempestade, o vento forte, estão se afundando. Pessoa que olha por os defeitos dos outros. Ah, porque fulano fez isso, ciclano fez isso, mas não olha para si mesmo. Sabe o que a Bíblia diz? Romanos capítulo 14, 12 diz assim: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu vou prestar conta a Deus das minhas atitudes, dos meus atos. Fulano vai prestar conta a Deus das suas atitudes e de seus atos. Então cada um vai prestar conta a Deus. Então quer dizer que eu vou deixar Jesus por causa dos erros dos homens, por causa dos defeitos dos homens. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá escândalo. É necessário que tudo isso aconteça. Então, agora quem está firmado na rocha, ele vai ver escândalo, vai ver o pecado cada vez aumentando, vai ver tudo isso, mas ele está firmado na rocha, que é Cristo. Então, se ele está firmado na rocha, que é Cristo, ele permanece firme, vivendo na fé em Cristo. Porque quem salvou a minha pessoa, quem morreu na cruz, não foi o pastor, não foi o meu irmão, não foi o dirigente, não. Quem me salvou foi Cristo. Então, deve permanecer em Cristo, na fé. Entendeu? Então, Hebreus capítulo 10, versículo 38, o justo viverá da fé. Ok? O que nós cremos é que a palavra de Deus, tudo está se cumprindo. Então, se está se cumprindo, então nós devemos permanecer firme na fé. Porque quando a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, então o que já aconteceu, vai acontecer mais coisa ainda, vai querer abalar a sua fé. Mas, assim como Jó disse, eu sei que meu Redentor, ele vive, e por fim se multiplicará sobre a terra, se levantará sobre a terra. Então, é quem está firmado em Cristo na rocha. A Bíblia diz que vem um vento, o vendaval bate naquela casa e não derruba. Por quê? Porque está firmado na rocha. Mas quem constrói a sua casa sobre a areia, vem um vento, o vendaval bate na casa e a derruba, porque a sua casa não está edificada sobre a rocha. A rocha quem é? Cristo. Então nós devemos olhar para Cristo, permanecer, porque uma coisa é certa, Jesus vai voltar, o arrebatamento da igreja vai acontecer. E a Bíblia diz que não estiver preparado como a palavra de Deus nos mostra, infelizmente vai ficar, ok? Mas quem estiver preparado, qualquer momento, a igreja será arrebatada. Mateus capítulo 24, versículo 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe. Mateus capítulo 24, versículo 42, vigilância. Vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que adivinha o bom Senhor. Vigilância é para hoje, não é para amanhã. Então vigie. Jesus vai voltar. Se alguém faz algo errado, é problema dele. Cada um vai prestar conta a Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Quem planta limão, ele não vai colher laranja, vai colher limão. Amém?
Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.